O Senhor colocou em meu coração, irmãos, de eu abrir um vídeo, né, para eu poder compartilhar com os irmãos a palavra dele. Aleluia, que se conta em Eclesiastes 6, 7. Que a palavra do Senhor fala, né, que o homem nunca se satisfaz com a busca material das coisas, né? E isso nós percebemos claramente, né, irmãos? Muitas das vezes a gente corre atrás, né, do nosso ganha-pão, até porque a gente tem que pagar nossas contas. Nós temos que viver, né, sobreviver muitas das vezes, mas nunca nos satisfazemos, aleluia, ainda que temos carro, ainda que temos casa, ainda que tenhamos, né, irmãos, aleluia, tudo do bom e do melhor aqui nessa terra, aleluia. Se a gente só focar nas coisas materiais, não que não se deva, né, focar, fazer faculdade, né, irmãos, estudar, ganhar dinheiro, trabalhar, né, conquistar suas coisas materiais, não é isso. Mas se ficarmos só focados, aleluia, nas coisas materiais, sendo, aleluia, pessoas, né, cristãos ou não, aleluia, porque muitos cristãos só buscam coisas materiais também, né, isso aí é da pessoa, independente da religião, aleluia, vamos terminar o que? Frustrados, aleluia, vamos terminar ali, aleluia, desapontados com nós mesmos, né, porque nada vai nos preencher, aleluia. Esse mundo aqui, irmãos, aleluia, é material, aleluia, se a gente só tiver a visão material. Quantas as pessoas aí com dinheiro, pessoas famosas, né, que a gente ali vê, né, que às vezes é uma pessoa famosa, né, que tem muito dinheiro, é milionária, às vezes bilionária, e você vê ali, você nota ali claramente um vazio, né, eu não estou querendo dizer que a gente não possa ser vazia, né, mas eu estou querendo usar esse exemplo. Aleluia, irmão, mas pelo menos tem dinheiro, tem dinheiro, mas é vazio, né? Muitas das vezes tem depressão, vive ali com tarja preta e você nem sabe, né? E em vez de, com orgulho, né, de buscar, aleluia, só aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, fecha o coração e o diabo vai lá, pinta e borda através daquela depressão. Mas nós, aleluia, não os amamos porque, aleluia, nós os escolhemos, aleluia. Ele nos escolheu, né? Então nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então somos escolhas, somos propriedades, né? Aleluia, nós temos um dono, e esse dono é um grande eu sou, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Irmãos, eu poderia, aleluia, distorcer as coisas para poder agradar, mas eu sei que a maioria eu não vou agradar, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não vou agradar. E cada vez mais esse tempo, né, de desagradar, aleluia, porque é só essa religião, não é questão de categorismo, é cristianismo, né? Jesus, ele é o próprio, aleluia, o próprio cristianismo, né? Aleluia, Jesus, ele é real. Isso eu posso dizer para os irmãos, né, que eu sou um testemunho vivo que Jesus é real, como a mulher samaritana, aleluia, através do milagre, né, do encontro que ela teve ali com o Senhor, né? Aleluia, o servo de Jericó, todas essas pessoas que tiveram encontro, né, os discípulos com Jesus, aleluia, foram um testemunho vivo. Então eu só posso dizer que eu sou mais um desse testemunho vivo. Eu tive um encontro com o Senhor, aleluia. E eu sei que através da palavra dele é a nossa bússola, né? Aleluia, é o que nos direciona, é o que nos aponta para ele. Aleluia, sabemos que é através do teu Espírito Santo, aleluia, nós ali somos transformados, aleluia, para chegarmos a Jesus, porque ninguém vai ao Pai antes de ir ao Filho, né? Então o Espírito Santo, né? Jesus disse, não vou te deixarei órfãos, deixarei o meu Espírito. O Espírito Santo nos direciona a Jesus, Jesus nos direciona a Deus Pai, que é o mesmo Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que é algo que eu nunca vou entender com a minha mente, mas eu sei que é real, porque Ele está aqui, aleluia. Glória a Deus. Então, muitos os levantes do inimigo, aleluia, porque está na palavra dele, do Senhor, né? Se possível, vamos enganar até mesmo que os escolhidos. Né? Se possível, o inimigo vai enganar até os escolhidos. Então, a gente também está aqui na prova, né, irmãos? Aleluia. E a gente tem que estar alerta para não perder nossa salvação, né? Descansar, sou escolhido do Senhor, né? Então, dane-se, vou levar a minha vida do jeito que eu quero, não é bem assim, né?
Aleluia, porque por isso que vira e mexe, Deus nos aperta e a gente está aqui buscando. Aleluia, porque não é bem assim, Ele também não quer nos perder, né? Ele não nos perde. Eu tenho testemunhos de que Deus também não perde os seus, aleluia. Aquele que Ele faz especial para Ele, para a honra e glória dele, porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Às vezes a gente questiona, poxa, porque Deus fez o diabo, sabendo, aleluia, que aquele anjo ali de luz ia se corromper, porque Deus é amor. Né? Deus não fez o inimigo para adorar ele à força. Aleluia, ele fez, aleluia, com esse amor mesmo de livre-arbítrio, para que a gente ali decidisse. Mas Deus sabe de todas as coisas. E uma coisa é certa, eu quero permanecer em Deus. Aleluia, porque não adianta nada eu ganhar um mundo e perder minha alma. Então, aleluia, então é lógico que eu vou aqui continuar buscando, trabalhando, procurar estudar ainda, né, para melhorar, né, conquistar as minhas coisas, os meus sonhos materiais, mas sabendo, aleluia, que não vai me preencher. E o irmão e irmã saiba que não vai te preencher, aleluia. Ai, mas eu sou cristão, vou à igreja todo domingo, mas será que não é no teu carro, nos seus bens materiais que o teu coração está sendo direcionado? Pode ser que para alguns irmãos não, mas para uns sim. Aleluia. Ou então alguns irmãos estão passando por períodos de tentação sobre isso. Então, irmãos, foquem naquilo que vem do alto. Aleluia. Esse negócio de doutrina, aleluia, cada um tem a sua. Aleluia. Mas o que importa é o que a palavra fala. A palavra está falando em base, né? A minha mensagem, por exemplo, tem a base da palavra, que é isso que importa. Mas nós sabemos também que o inimigo distorce a palavra, porque quando ele tentou Jesus, ele distorceu a palavra. Então a gente ali tem que ver se a palavra está sendo distorcida, aleluia, se tem base, se tem base, mas se a palavra não está sendo distorcida. Então isso tudo é o discernimento de espírito, né? Nós temos que sempre pedir, Senhor, me dê discernimento de espírito. Se o irmão ou a irmã já tem, Senhor, ativa o meu discernimento de espírito. Aleluia, continue buscando, irmãos, aleluia. Porque acender é fácil, mas manter aceso, então a gente precisa sempre estar ligado, sempre estar vigilante, para que a gente não fique enganado com nada, com ninguém, nem com nós mesmos, né? Porque maldito é o homem que confia no próprio coração. Então, o que o Espírito Santo me direciona, aleluia, que coisas boas estão por vir, aleluia, coisas materiais, bênçãos materiais, mas não se deixe levar por essas bênçãos materiais. E para muitos irmãos que já estão vivendo na bênção, aleluia, não caia na ilusão, aleluia, que não tem que cuidar do lado espiritual, aleluia. Então, pessoas que estão tristes, às vezes por conquistas materiais, aleluia, busque as coisas do alto, buscai primeiro o reino do Senhor e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra é muito certeira para mim, aleluia, porque aquele que está levando a mensagem, né, é o primeiro a receber para depois compartilhar, né, que eu tenho que buscar o quê? Para buscar primeiramente a Deus, para que todas as outras coisas me sejam acrescentadas, porque às vezes eu estou aqui ansiando por coisas aqui da terra que vão passar, aleluia, que são muito boas, que até agradam o Senhor, mas vão passar. Mas a minha, aleluia, aleluia, direção tem que ser vindo alta, buscar o reino de Deus, para que as outras coisas me estejam acrescentadas, ou seja, eu me alinhar à vontade de Deus, eu descansar à vontade de Deus, aleluia, para que, aleluia, Ele esteja em primeiro lugar na minha vida, para que Ele ali alinhe tudo o que Ele tem sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos. E não adianta, irmãos, aleluia, pessoas, aleluia, desejarem o contrário, pessoas, aleluia, né, fazer reuniãozinha para o irmão ou a irmã não conquistar ou deixar de conquistar, né, aleluia, torcer o contrário, às vezes pessoas que estavam do seu lado, de repente já foram para o outro lado, aleluia, na intenção, né, de ver o irmão na derrota, na intenção de ver o irmão sem receber a bênção, na intenção, não, dessa vez a gente não vai ver ela cantando vitória, não. Dessa vez a gente vai ver ela triste, cabisbaixa, ela não vai vencer dessa vez, né? Às vezes são pessoas que estavam do nosso lado, irmãos. Às vezes Deus usa situações para nos revelar quem é quem, né? Pessoas que dizem que gostam de você,
né, que ama o irmão, né, que gosta do irmão, gosta, nossa, considero muito você, fulano, considero muito você, fulano, mas quando vê que o irmão, a irmã está aí perto de ganhar uma bênção, ou já está com posse de bênção, é o primeiro a sair de perto, porque não suporta o brilho do Senhor sobre a vida do irmão, não suporta ali o Senhor abençoando a vida do irmão e da irmã. Né? E muitas das vezes fazem que nem os irmãos de José, né? Para impedir de ver o José ali em posse de vitória, venderam ele, né? Excluíram ele, aleluia, tiraram o José da vida dele na intenção ali de ver José ali morrer à deriva, né? Ficar ali sem posse de vitória, pois contemplarão que o Senhor é na vida do irmão e da irmã. E contemplarão, o irmão pode até estar passando por um processo agora no dia de hoje, mas contemplarão aquilo que o Senhor tem com o irmão. Aleluia, um lugar no qual ninguém pode ocupar, que é o seu lugar. Ninguém pôde ocupar o lugar de José. Ninguém pôde, aleluia, impedir os planos de Deus na vida de José. Então podem fazer o que quiser. Né? Eram irmãos, eram amigos que viraram as costas, te jogaram no buraco e falaram que tu vai morrer ali no buraco. Vão contemplar o irmão e a irmã em posse de vitória. Aleluia, irmão e a irmã só vai liberar perdão. Aleluia, porque grande será a vergonha. Aleluia, e vão ter que falar verdadeiramente o Senhor é na vida, aleluia, da fulana, do ciclano, aleluia, e a escolha do Senhor, né? Tentamos até impedir, aleluia, de vê-los eles ali, de ver ele e ela ali em posse de vitória, mas foi em vão, porque foi da vontade de Deus abençoá-los mais uma vez, ou dessa vez, não importa, mas aquilo que é do irmão, o irmão não ficará sem, aquilo que Deus tem na vida da irmã e do irmão, aleluia, voltará, aleluia, a estar em posse de vitória, aleluia, e o irmão, aleluia, vai, aleluia, liberar perdão. Aleluia. E essas pessoas contemplarão que Deus é na vida do irmão. Porque teve pessoas aí que estavam do seu lado, saindo do seu lado, aleluia, na intenção de ver o irmão e a irmã sem posse de vitória, mas verão em posse de vitória. E verão, aleluia, não somente na posse de vitória que imaginavam, mas na posse de vitória, aleluia, que nem imaginavam, para ver que o Senhor é na vida do irmão e da irmã. Fique na paz de Jesus.